Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Hoje é dia do professor e quando eu estava orando e pensando, porque você começa a refletir, né, quando você era pequeno, os professores que passaram na tua vida, e eu fui muito grata, né? Eu fiquei pensando, aquela professora que eu aprendi o português, que eu aprendi matemática, física, né? Eu tive muitos professores muito bons que me instruíram a aprender. E eu tava pensando assim, mas hoje eu tenho também um professor, que é o melhor professor do mundo, que é o Espírito Santo. E eu dei parabéns para ele. Então, hoje eu quero realmente ensinar vocês a ter o Espírito Santo como teu melhor instrutor, como teu amigo. E eu tava pensando em várias coisas para falar. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é a religiosidade. Quantas pessoas hoje vão para a igreja e quantas pessoas hoje são induzidas pelos seus pais, seus amigos, a irem para a igreja, né? Conhecer Jesus, isso é muito válido, mas não têm experiências com o Espírito Santo. Não tem nenhuma experiência. E como você vai acreditar em algo sem ter experiências? Apenas acreditar? Isso acaba ficando muito vago para nós. E sabe o que acontece com o decorrer do tempo? As pessoas acabam se desviando. Elas viram o rótulo dela, elas começam a acreditar em outras coisas, elas começam a ficar descrentes. Porque acreditar, todo mundo acredita. Um satanista acredita em Jesus, um satanista acredita na volta dele, acredita em Deus, ele sabe que isso existe. Então não basta só acreditar. Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. E desse relacionamento nós temos que ter o quê? Experiências. Experiências com o Espírito Santo. Porque a partir de determinado momento que eu tenho experiências com o Espírito Santo, nada e nem ninguém vai fazer com que eu não acredite nele. Ou que do nada eu, não acredito mais. Ou que do nada, não acredito mais em Jesus. Eles fizeram eu acreditar, mas eu não vejo nada. Nada acontece comigo. Teve uma vez que um amigo do meu marido estava na nossa casa e ele disse assim, Andréia, eu não tenho experiências como você tem. Eu nunca senti o Espírito Santo, ele nunca falou comigo. Então, eu só acredito porque o meu pai é pastor e a minha mãe, né, e a gente vai na igreja. Mas ele não tinha experiências com Deus. Ele achava muito bonito a forma que nós tínhamos fé, a forma como nós acreditávamos e as coisas aconteciam, mas com ele não acontecia nada. E quantas pessoas hoje vêm e entram em contato comigo e falando exatamente isso? Como assim você escuta a voz do Espírito Santo? Como assim ele fala para você fazer as coisas e você faz e dá certo? Então, além das experiências que eu tive com o Espírito Santo, eu quero te mostrar como que funciona tudo isso, né? Primeiramente, eu tenho os meus filhos. Hoje, meus filhos estão à base da minha crença, do que eu acredito. Então, óbvio que eu vou induzir eles a acreditar no que eu acredito, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Óbvio que eu vou levar eles a esse caminho. Eu vou ler a Bíblia, eu vou explicar para eles quem é Deus. Mas quando eu era ateia, eu não acreditava em Deus, eu tinha a Tuane. E eu induzia ela a não acreditar em Deus. Tanto que eu falava para ela que quando ela for para a escola, se alguém fosse falar de Deus, era para ela sair de perto, porque Deus não existia. Entende? Então a minha influência fazia isso, mas quando eu conheci Deus, ela também conheceu. Eu tive as minhas experiências e ela teve as delas, a dela. E o que aconteceu com isso? Ela, óbvio que acreditou, porque ela teve experiências com Deus. Ela escutava o Espírito Santo com 10 anos de idade. Ela foi arrebatada, ela teve muitas experiências. Então é isso que eu quero induzir você, a ter experiências com o Espírito Santo, e não apenas acreditar.
Eu acredito em Jesus, eu acredito que ele morreu na cruz, eu acredito que ele morreu pelos nossos pecados. Mas eu vivo doente, eu vivo reclamando, eu vivo uma vida de miséria, eu vivo uma vida de discórdia, de escassez, mas eu acredito em Jesus. Não bate. No final, a conta não bate. Porque se ele morreu pelos nossos pecados e ele levou toda a enfermidade para a cruz, como que eu fico doente? Como que eu sinto dor? Não bate, a conta não bate. Então hoje eu induzo eles a acreditar naquilo que eu acredito. E é muito engraçado porque a minha filha, a Laura, ela veio perguntar para mim assim: como assim você escuta Jesus? Como assim ele fala com você? E aí eu ensinei ela a ter a primeira experiência com Jesus. E ela foi orar e ela escutou a voz do Espírito Santo. Entende? Então, eu vou contar para vocês algumas experiências que eu tive com o Espírito Santo e como você faz para estar buscando esse relacionamento com o Espírito Santo. Primeiramente, como eu conheci o Espírito Santo? Eu conheci Deus na praia, como todo mundo, a maioria sabe, né, do meu testemunho. E eu conheci o Espírito Santo na minha intimidade. Teve um dia que eu entrei no meu quarto, fechei a porta e eu aprendi na igreja, né? Porque depois que eu conheci Deus, eu fui para a igreja. Eu aceitei Jesus, mas eu nem sabia quem ele era. Falar bem a verdade, eu não sabia quem ele era. Mas eu também aprendi que tinha o Espírito Santo, né? Então eu fui pro meu quarto e eu falei: se você existe, eu quero te conhecer. Eu abri o meu coração. Então a primeira coisa que você tem que fazer para ter experiências com o Espírito Santo é você abrir o teu coração. É você convidar ele para participar da tua vida, entende? Porque não fique esperando ser batizada pelo Espírito para você ter o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Mas você tem que realmente acreditar e convidar ele para fazer parte da tua vida. Sabe? Você entra no teu quarto, você faz uma oração, Espírito Santo, eu quero te conhecer. Mas a verdade não é só da boca para fora, ela tem que ser do coração. Isso tem que sair do teu coração. Tem que ser uma verdade mesmo do teu coração, da mais profunda da tua alma. E você convida ele, porque ele vai falar com você se você quiser. Você vai escutar a voz dele se você quiser. Por exemplo, eu tô aqui gravando vídeo para vocês e eu vou fazer uma dinâmica agora. Você escutou o que eu falei? Não. Mas você ficou curioso para saber o que eu tô falando. Essa curiosidade você tem que ter com o Espírito Santo. Porque eu não consigo acreditar que você acredita na cruz, mas não vive aquilo que Deus fala para você viver. Você acredita no Espírito Santo, mas aí quando ele tenta se comunicar com você para algo, você, não sei se é Deus falando. Porque a religiosidade também faz isso com a gente. Porque você não dá liberdade para o Espírito Santo falar com você. Porque ele tem que falar o que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas só se comunicam com Deus, com o Espírito Santo, lendo a Bíblia. E a palavra é viva, a palavra é verdadeira. Veja bem, não estou aqui induzindo para você não ler a Bíblia. Mas muitas vezes ele vai conversar com você e vai te dar uma instrução, por exemplo, do seguinte. Eu sempre gosto de fazer essa comparação porque um dia alguém fez essa comparação para mim e eu não aceitei. E essa minha amiga falou assim: a religiosidade está entrando no teu coração. Eu falei: não, mas não pode, tá entrando, sem você perceber. Então nós temos que ser livre realmente no Espírito Santo. Então ela fez essa analogia, essa comparação. Vamos supor que você esteja dirigindo um carro, tá? E você para e você tá chegando perto de um semáforo, né?
e você se depara com o sinal vermelho. Obviamente que você vai parar, né? O sinal tá vermelho, você vai parar. Mas se você tem intimidade com o Espírito Santo e o Espírito Santo fala assim para você, passa o sinal vermelho. Para e analisa. Você realmente passaria o sinal vermelho? Se você tem religiosidade no seu coração ainda, sabe o que você vai pensar? Não é o Espírito Santo, é o inimigo. Porque Deus não vai fazer eu passar o sinal vermelho, porque o sinal é vermelho. Então tem que parar. Mas o Espírito Santo tá te falando para você passar o sinal vermelho porque atrás tá vindo um caminhão que não consegue frear. E se você não passar o sinal vermelho, ele vai te engolir e você vai morrer. Entende? A diferença que é ter intimidade com o Espírito Santo ao ponto de obedecer ele sem saber o porquê? Se você tem religiosidade, obviamente a tua resposta vai ser essa. Eu não vou passar o sinal vermelho, porque não é Deus falando comigo. Agora, se você é livre no Espírito, você vai passar o sinal vermelho, porque você escutou a voz do Espírito Santo, você sabe que é a voz do Espírito Santo e você só obedece. Você entendeu a diferença que é livre no Espírito e a religiosidade como te prende a não escutar a voz do Espírito? E naquele momento eu falei, não seria Deus falando para mim parar no sinal vermelho. Ela disse, por que não? E se viesse um caminhão sem freio atrás de você e o Espírito Santo estava tentando guardar a tua vida para ele não bater atrás de você? E aí você fica no sinal vermelho, ele vai bater e vai vir outros carros na hora e você vai morrer. Entende? Então o Espírito Santo é muito além daquilo que você possa imaginar. Mas para você escutar a voz do Espírito Santo, você tem que ser livre. Livre de condenação, livre de qualquer religiosidade, livre daquela voz dizendo: você não merece escutar a voz do Espírito Santo, porque você é pecadora. Você quer ter relacionamento com o Espírito Santo? Olha as coisas erradas que você faz. Você é uma pessoa horrível. E essa voz faz com que você realmente não escute o Espírito Santo, porque você acha que você não é digna de escutar a voz do Espírito. Por você ser totalmente errada, você se sente culpada e pecadora. Entende? E se você se sente assim, vai para a intimidade com o Espírito Santo e libera tudo, pede perdão. Quantas vezes eu queria uma orientação do Espírito Santo e eu fui para a intimidade e eu falei: Espírito Santo, eu sou assim, eu sou assado e me perdoa por ser assim, mas eu preciso de uma orientação tua. Então a gente tem que ser verdadeiro com o Espírito Santo, porque ele sabe de todas as coisas. Jesus, Deus, Espírito Santo, Trindade é um só. O que significa Espírito Santo? Conselheiro. Ele é teu amigo. Como escutar a voz do Espírito Santo? Na constância, fazendo todos os dias, buscando ele na tua intimidade. Eu vou contar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo depois que eu convidei ele para viver na minha vida. Eu não precisei esperar a igreja me batizar. Eu entrei no meu quarto e eu convidei ele. Eu falei, se existe o Espírito Santo e ele fala com as pessoas e orienta as pessoas a fazerem tudo para que tudo dê certo e seja um caminho interessante de caminhar melhor do que eu já tô caminhando, eu quero conhecer ele. Então eu convidei ele com todo o meu coração e eu falei, eu quero conhecer você. Faz parte da minha vida. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Eu trabalhava numa empresa e eu buscava algumas clientes na parte de Balneário Camboriú, toda a região do litoral ali, tirando Florianópolis, eu buscava umas clientes para fazer compras no shopping de atacado. Eu era guia de compras, né, de atacado. E eu buscava elas em casa, tá? Só que na época não tinha GPS, não tinha como eu saber a loja, né? Eu só pegava o endereço
e ia pedindo informação, posto de gasolina e tudo mais. Mas eu estava dentro do carro e eu falei, eu não sei o endereço da loja dela e eu preciso buscar ela para que a gente chegue no horário certo no shopping. E o Espírito Santo me guiou. Ele falou para mim, vira à direita. Agora você vai sempre reto. Vai chegar lá na frente e vai ter um cruzamento. Você vira à esquerda. E depois você vira à direita. E a loja vai estar lá. E eu fiz. E eu cheguei exatamente na loja dela. Eu nunca tinha ido na loja dela. Eu nunca tinha ido. E eu nunca tinha nem passado, porque era Camboriú. E assim foi, todas as vezes que eu precisava que ele me orientasse em algum endereço, eu pedia para ele. Às vezes você pode estar olhando e falar, nossa, uau! Mas é simples. Eu convidei ele para fazer parte da minha vida. Quantas vezes eu fazendo as tarefas de casa, né, lavando a louça, varrendo, arrumando meu quarto, na época eu não era casada ainda, morava com a minha mãe, e o Espírito Santo falava para mim, olha, não varre agora, faz isso aqui agora, porque aí vai ficar mais rápido para você. E eu fazia. Outra experiência que eu tive com o Espírito Santo foi uma vez que eu estava sem dinheiro. E tinha uma conferência na igreja que eu ia lá em Itajaí. E eu falei, nossa, eu queria tanto ir, né? Passar o final de semana. E aí o Espírito Santo falou, arruma tuas coisas e vai. Eu falei, tudo bem, só que eu tinha carro, né? Só que eu tô sem dinheiro nenhum. Tipo, eu poderia ficar de jejum, não tem problema nenhum, só que eu tinha que levar minha filha junto. Então eu não queria que ela passasse necessidade. Daí ele falou, arruma tuas coisas e vai. Eu falei, então tá bom. E eu arrumei minhas coisas, eu fui. Quando eu entrei no carro, meu carro estava na reserva. E ele falava pra mim, não olha no painel do carro, só vai. E eu fui de Brusque, onde eu morava, até Itajaí. Eu não sei como, né? Foi Deus mesmo, na reserva. E chegou lá na igreja, a gente entrou e a gente foi maravilhoso. Nisso apareceu uma amiga minha. Oi, Andréia, tudo bem? Que saudade e tal. E apareceu uma outra menina que era ainda colega, não chegava a ser muito amiga na época. E ela, oi, tudo bem e tal. E a gente sentou, nós três juntas. E aí, uma delas falou pra mim assim, empresta a tua Bíblia aqui pra mim. Daí eu emprestei a Bíblia pra ela, ela colocou algo dentro da Bíblia. Daí ela falou, o Espírito Santo mandou te entregar. Mas elas não sabiam que eu estava lá sem dinheiro e com o carro na reserva. E aí eu queria já abrir, o Espírito Santo falou, você vai abrir só no final. Eu falei, tudo bem. Daí no final, a minha outra amiga falou pra mim, André, você consegue me levar em casa? Eu falei, consigo. Uhum. Só que eu tava sem gasolina no carro, mas eu também não falei que eu tava sem gasolina. Aí a gente entrou no carro. Não, antes de entrar no carro, ela falou, mas tu para no posto de gasolina que eu vou colocar gasolina pra você. Eu falei, não precisa, imagina. Ela falou, não, o Espírito Santo falou pra eu colocar. Eu falei, então tá bom. Porque a gente tem que aprender o que é da alma e o que é do espírito. Muitas vezes não vem do espírito e você não deve aceitar. É bandeja, tá? Então, eu falei, tá, então se o Espírito Santo tá mandando, então vamos, né? Aí chegamos lá, ela abasteceu, eu levei ela na casa dela, ela se arrumou. Daí essa minha outra amiga falou assim, onde vocês vão comer? Ah, minto, volta. Eu abri a Bíblia e tinha R$ 50 na Bíblia. Daí eu falei, nossa, glória a Deus, né? Daí eu falei pra ela, guria, eu vim pra cá e o Espírito Santo falou pra vir, eu não tinha dinheiro nem pra comer. Aí eu falei, agora eu tenho R$ 50, vou pagar a comida pra todo mundo. Só que era 2 dias a conferência. Eu não sabia nem onde eu ia dormir, nem o que eu ia comer no outro dia. Daí essa minha amiga falou assim, não, guarda esse dinheiro pra você, vamos almoçar lá em casa. Minha mãe já convidou, eu já falei pra ela que eu tô com vocês, a gente vai almoçar lá em casa. E a gente chegou lá na casa dela, a gente almoçou, foi maravilhoso, uma comidinha caseira, gostosa mesmo. E eu querendo pagar alguma coisa pra elas. Eu falei, então à noite eu vou pagar um lanche pra vocês. Aí a gente foi pra conferência, daí a minha amiga falou assim, você vai dormir aonde? Eu falei, não sei, talvez eu durma no carro mesmo aqui na garagem. No estacionamento, né, da igreja. Não, então vamos dormir lá em casa. E aí eu fui dormir lá e foi maravilhoso, minha filha, né, a gente jantou lá.
E, sabe, uma família maravilhosa, no amor de Cristo, assim, maravilhosa, sabe? Eu tenho eles no meu coração até hoje. E aí, no outro dia, a gente foi pra conferência, e a gente almoçou na casa dela, e eu falei, Senhor, eu ganhei R$ 50, eu não preciso colocar mais gasolina. O Senhor tá me dando o que comer, tá dando pra minha filha, e eu queria honrar a vida delas. E Deus falou, não, você vai pegar esse dinheiro, você vai guardar, porque semana que vem, você vai precisar voltar aqui pra igreja. E esses R$ 50 é pra você colocar gasolina pra semana que vem. Então, quando a gente escuta o Espírito Santo e obedece, a gente só vai. Tudo acontece naturalmente. Quando é no Espírito, não tem cobrança. Não, flui tudo naturalmente. Eu não pedi dinheiro para ninguém, eu não pedi gasolina para ninguém. Eu só orei e falei, Senhor, não deixa faltar nada para minha filha, porque eu posso ficar de jejum 2 dias, não tem problema nenhum, mas para minha filha. Eu vejo assim, às vezes, o Espírito Santo dando risada, sabia? Eu tenho certeza que nessa hora ele deu muita risada. Porque ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, esteja no Espírito. Tenha uma vida no Espírito. E o Espírito Santo está aqui para isso, ele vai te conduzir. Ele vai trazer ideias novas para você empreender. Ele vai trazer tudo que é do céu para a terra. E se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Agora, se for aquelas profecias da alma, não vai acontecer, tá? Então, cuide muito quando uma pessoa vir dar alguma coisa para você. Pergunta, tá? Mas Deus mandou você dar? O que Deus falou com você? Tem que ser no espírito. Porque se for na alma, traz tanta confusão. Se for para qualquer coisa que seja como é que eu posso falar assim, que seja algo que a pessoa quer se aproximar por algo, por alguma coisa, sabe? Se é da pessoa, não aceita. Eu vou publicar o meu livro, dia 30 de outubro vai ser o pré-lançamento e-book dele, mas quando eu estava começando a me mover para isso, na mesma semana apareceu muita proposta para eu publicar ele de graça. E aí você pensa que é tudo de Deus, e não é. O Espírito Santo falou para mim, eu não estou nesses negócios. E eu falei, tá bom. Então nem tudo é de Deus. Nem tudo é o Espírito Santo. Então eu quero realmente ensinar vocês a ter essas experiências com o Espírito Santo. Como a Laura ficou tão curiosa para saber como assim o Espírito Santo fala com você? Como assim Jesus fala com você, mamãe? E eu falei para ela, vai para o teu quarto e pede para que ele faça parte da tua vida. E ela foi, e ela fez, e na hora ela escutou a voz do Espírito Santo. É assim que funciona. Primeiro você convida ele e depois você começa a ter várias experiências com o Espírito Santo. Se eu for contar os testemunhos que eu tenho, que na verdade vai ser o segundo livro da trilogia, é muita experiência. E não é porque ele me ama, não é porque é só comigo, não é porque é só a minha história, não. Deus tem voz, o Espírito Santo tem voz. Ele está aqui para te conduzir a fazer todas as coisas. Mas a partir de determinado momento que ele te dá um conselho e você não obedece porque você acha que não é a voz dele, ele se cala. Ele fica na dele. Ele fala, não é o momento ainda. Essa pessoa ainda não está no seu momento. Essa pessoa não me convidou para entrar na vida dela. Ele não vai entrar à força. Entende? Então o Espírito Santo, você que se diz cristã, você que se diz acreditar na cruz de Jesus, acreditar em Jesus e na ressurreição dele, se você tem fé e você acredita, eu acredito. Eu acredito na volta dele, eu acredito. Não tem como você continuar sem escutar a voz do Espírito Santo. E não adianta falar pra mim assim, é o meu tempo assim que eu digo assim, você escolheu o teu tempo. Por exemplo,
Ah, não, ele só não fala comigo porque ele não é o tempo ainda, certo? Porque ele ele não quer. Ah, eu não tenho essas experiências com o Espírito Santo porque eu acredito que não seja a minha hora. Não é a tua hora a partir de determinado momento que você não quer escutar a voz do Espírito Santo. Porque muitas coisas ele vai fazer com que você se transforme. Ele vai te ensinar e vai te mostrar que dentro de você precisa mudar muita coisa. Então, realmente tem pessoas que não conseguem escutar a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque o orgulho de saber que vai ter que mudar. Porque você acha que o Espírito Santo vai falar com você sobre a outra pessoa? Você acha que o Espírito Santo vai falar com você quando você reclamar do teu marido sobre o teu marido? Não, não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala diretamente com você, para você e de você. É totalmente para você, porque ele quer transformar você. Ele quer te purificar, ele quer te santificar, ele quer te conduzir ao caminho. Ele quer ser teu melhor amigo. Sabe? Ele quer falar para você, vai. Sabe? Mas ele não precisa ficar se justificando. Nem você precisa ficar mais justificando. Mas ele não precisa justificar quem ele é, por que que você tem que obedecer. A partir de determinado momento que você escutar a voz dele e obedecer a primeira vez, tua vida vai mudar. É esse recado que eu tenho para hoje, que o professor, o melhor instrutor que nós temos é o Espírito Santo. Independente no que você acredite, eu não estou falando em religião, eu estou falando no Espírito Santo. Convida ele para fazer parte da tua vida hoje. Convida ele. Amém? E faça o melhor dia da sua vida hoje. Inspire.